Vamos lá, então, beleza? Vamos continuar agora com isomeria, falando em especial sobre a isomeria espacial. Lembrando que isomeria espacial ainda se subdivide em isomeria geométrica, cis-trans, sistema EZ também, e também a isomeria óptica. Vamos lá? Vamos para o nosso quadro que está aqui. Começando com isomeria espacial, estudando sobre as isomerias geométricas. Como eu já falei anteriormente, as isomerias são aqueles fenômenos em que moléculas diferentes possuem a mesmíssima fórmula molecular. Nesse caso em especial da isomeria geométrica, que faz parte do grupo das isomerias espaciais, tá? Aqui temos uma particularidade, um caso da isomeria geométrica. A isomeria geométrica ela é restrita às condições em que há uma dupla ligação entre os carbonos. O fato é que essa dupla ligação faz com que seja possível a molécula manter-se rígida em relação à rotação em torno do seu próprio eixo, que é dado aqui pelo esse plano dos carbonos ligados uns aos outros. Isso aqui é uma bela ilustração de isomeria geométrica, já que não há possibilidade da rotação desses carbonos, se por acaso um ligante mais pesado está voltado para cima, e para cima, como esse caso, está do mesmo lado, é da origem grega da palavra aí, o lado igual, né? Lado cis, que tem a ver com o mesmo lado. Então, o cis é quando temos ligantes iguais do mesmo lado. Cis vem de igualdade, mesmo lado. Porque essa molécula que tem a dupla, repetindo, ela é incapaz de fazer esse giro aqui, ó, ao redor do seu próprio eixo. Ela não gira ao redor do próprio eixo. Isso que eu mostrei aqui com a setinha não acontece. Logo, se por acaso o ligante igual está do mesmo lado, vai ser diferente de um caso como esse, em que os ligantes iguais estão em lados opostos. Talvez vocês estejam se perguntando, ligantes iguais para quê? Ligantes iguais são esses aqui, ó. Por exemplo. Tá vendo? São os mesmos ligantes para os carbonos diferentes. Se por acaso estão em lados opostos, chama-se de conformação geométrica do tipo trans. Mesmo lado para cada um dos carbonos é cis, lados opostos é trans. Vamos fazer um treino disso antes de mais nada. Então, se por acaso tem uma molécula como essa, ó, escrito da forma de palitos, para que a gente possa avaliar a isomeria geométrica, tem que ter a dupla ligação. Nessa forma aqui que está escrito, por exemplo, a minha molécula, ó, ela é uma molécula do tipo trans. Isso é um trans. Eu avalio os dois carbonos que participam da dupla ligação. E ao avaliar esses dois carbonos que participam da dupla, né, lembrando que aqui é um carbono, aqui também é outro carbono, que fica implícito, eu observo que a continuidade da cadeia, que é um CH3 aqui, está voltado para baixo. A continuidade da cadeia desse outro lado, que também é um CH3, está voltado para cima. Uma consequência disso, então, é que estão em lados opostos. Por isso que se é uma molécula na conformação do tipo trans. E como seria uma molécula na conformação cis? Desse formato aqui. Assim seria uma representação de uma molécula na estrutura de palitos na forma cis. Olha só, ligante CH3 está do mesmo lado. Nesse caso, até estão ambos voltados para baixo, mesmo lado. Isso aqui é uma conformação cis na forma de palitos. Lembrando que é necessário, também é regra, é necessário que hajam ligantes diferentes para cada um dos carbonos da dupla. Uma situação como essa que eu farei agora, uma situação dessa, ó, carbono fazendo dupla com carbono, até aí ok, hidrogênio aqui, hidroxilo aqui e um cloro aqui, ó. Essa molécula do cloroetanol, por exemplo, essa que eu acabei de escrever, ela não tem isomeria geométrica. Não possui isomeria geométrica. Ela não possui isomeria geométrica porque possui ligantes iguais para um dos carbonos da dupla. Isomeria geométrica. Um dos carbonos da dupla tem ligantes iguais. Esses aqui, ó, esse carbono número 2, tem hidrogênio desse lado e hidrogênio desse lado. Logo, não possui isomeria geométrica, beleza? Então é isso.
Isomeria geométrica é só isso, é esse tipo de classificação das cadeias, é quando então tem dupla entre os carbonos e tem os ligantes voltados para cima ou por acaso os ligantes voltados para um para cima e um para baixo, em posições transversas. Não necessariamente precisa estar sempre para cima para ser cis, pode ser também ambos para baixo para ser cis, tá? A questão do cis é mesmo lado e o trans é lados transversos, lados opostos. O sistema de geometria cis e trans tem um equivalente que é chamado de sistema EZ. Fazendo desse lado aqui, ó. O sistema EZ é só uma equivalência, é exatamente uma tradução do sistema cis-trans com a possibilidade de uma evolução importante. Basicamente, o cis equivale ao Z e o trans equivale ao sistema E. Então, no sistema EZ, o cis é agora representado pela letra Z, o trans pela letra E, e a limitação é que não existe que sejam ligantes iguais. Então, agora eu tenho uma molécula como essa, agora um hidroxilo aqui, um cloro aqui, vou ter um bromo aqui, vou ter um hidrogênio aqui, ó. Não há ligantes iguais para os membros da dupla ligação, em nenhum dos casos. Simplesmente não há ligantes iguais. Como eu avaliaria pelo sistema cis-trans? Já que eu busco iguais de lados iguais ou iguais de lados opostos. Nesse caso, a prioridade do sistema EZ é avaliar a massa atômica. Então, para esse carbono aqui que eu estou chamando de A, para esse carbono A, qual ligante é mais pesado? Aí eu tenho o oxigênio e tenho o cloro. O cloro é mais pesado. Opa! Então, só melhor. O cloro é o mais pesado. O cloro voltado para baixo. Para esse outro carbono aqui, vou chamar de, sei lá, de carbono B. Eu tenho hidrogênio e bromo. Quem é o mais pesado? Ah, é o bromo. O bromo mais pesado também está para baixo. Então, isso aqui, ó, estão ambos os de maior massa atômica, de maior prioridade, voltados para o mesmo lado. É o que seria chamado de cis, que no sistema EZ chama-se de Z. Então, isso aqui é uma molécula do tipo Z. E o inverso seria uma molécula do tipo E. Fazer aqui um exemplo desse. Lembrando que a principal diferença do sistema cis-trans para o sistema EZ é que não precisamos buscar ligantes iguais agora nesse caso, neste contexto aqui. Agora uma molécula um pouco diferente. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar um hidrogênio mesmo. Então tá, agora a gente avalia cada um dos carbonos, carbono A e carbono B. Carbono A, prioridade é o mais pesado, tá voltado para cima, é o nitrogênio. Entre nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio é mais pesado. Eu avalio massa atômica como prioridade. Para o carbono B, quem é o mais pesado é oxigênio ou flúor? Flúor é mais pesado. Então agora as prioridades estão em lados opostos. No sistema cis-trans equivaler ao trans. O sistema EZ, essa molécula do tipo uma molécula do tipo E. Beleza, falamos então das duas possibilidades de isomeria geométrica. Nada muito além disso pode ser cobrado de vocês. O máximo que pode derivar esse conteúdo é trabalhar em cima de moléculas orgânicas, e assim que as questões Enem cobram, daqui a pouco a gente vai ver isso, moléculas orgânicas, ácidos graxos. Os casos mais clássicos disso é o caso das vitaminas e dos lipídios que fazem dos colesteróis, especialmente colesterol bom, né, as moléculas de ômega 3 e ômega 6. É importante essa dinâmica das questões que pode vir a ser cobrada da gente. Bora falar de isomeria óptica agora. Outro tipo de isomeria espacial, essa que eu falaria agora, que é a isomeria ótica. A isomeria ótica, ela acontece num caso muito particular, é quando a molécula é capaz de promover um giro na luz. É um tipo de luz especial chamada luz polarizada. Então, basicamente, nós teremos uma luz polarizada se propagando aqui, vai passar pela nossa amostra. E aí, quando essa luz polarizada passa pela nossa amostra, essa luz sofre um desvio no seu plano de propagação. O resultado desse desvio aqui, que é causado pela amostra, permite avaliar se a minha molécula é capaz de promover esse desvio para a direita ou para a esquerda, sendo que o desvio para a direita é chamado de molécula dextrógera e o desvio da luz polarizada para a esquerda é chamada de molécula levógera para isso.
essencialmente é isso. Nada muito além disso pode vir a ser cobrado de vocês no Enem. Ah, mas qual condição molecular permite que esse fenômeno aconteça? Isso é importante. O fenômeno é a quiralidade. A quiralidade é um fenômeno relacionado restritamente ao carbono. O carbono chamado carbono quiral, geralmente simbolizado assim, ó, com um asterisco no seu canto superior, pode ser o canto superior direito ou esquerdo. O carbono quiral, ele tem 4 ligantes diferentes. É o carbono que possui 4 ligantes com 4 ligantes diferentes. Esse é o fenômeno da quiralidade. 4 ligantes diferentes. Essa é uma condição essencial para que haja o fenômeno da isomeria óptica. Ah, tá. Mas como seriam esse carbono quiral? Como ele viria escrito? Viria escrito assim, ó. Então tem um carbono aqui, de um lado um elemento X, aqui um outro elemento qualquer aqui e outro elemento qualquer aqui. 4 elementos diferentes, tá? Esse é o ponto. Isso aqui seria um carbono quiral. O número de isômeros, ele é dependente tanto do número de carbonos quirais. O número de isômeros possíveis. E obedece a uma equação. Isômeros possíveis. Essa equaçãozinha já foi questão Enem e provavelmente é o que mais pode vir a ser cobrado. 2 elevado a n é igual ao número de isômeros ópticos. Isômeros ópticos possíveis. Sendo que n, esse n aqui, ó, o 2 está elevado, significa número de carbonos quirais. Esse n é o número de quirais. Nosso número de quirais. Existe também, a partir dessa mesma expressão, uma derivada dela, que é o 2 elevado a n sobre 2. Isso aqui vai nos dizer o número de misturas racêmicas ou racematos. O que é a mistura racêmica? A mistura racêmica é aquela molécula que, mesmo tendo atividade óptica, mesmo tendo carbono quiral, ela vai originar pares de carbonos, de moléculas opticamente ativas, que promovem o giro nos sentidos opostos. Então, uma molécula que de repente promove o giro para a direita, ela vai estar exatamente na mesma proporção estequiométrica de uma molécula que promove o giro para o lado esquerdo. Uma dextrógira junto de uma levógira. O resultado disso é que isso forma-se uma mistura racêmica, que é proposto por essa expressãozinha aqui, 2 elevado a n dividido por 2. É o número de racematos que pode ser possível, que são aquelas moléculas que, no fim das contas, mesmo tendo carbono quiral, ela não tem uma atividade óptica significativa devido à nulidade das divergências de giro da luz polarizada promovida pela própria molécula. Essencialmente, sobre isomeria óptica, o mais importante é isso. Daqui a pouco a gente vai ver umas aplicações disso, umas questões, lá na nossa última parte do módulo. Então já voltamos aplicando isso aí em questões.